Elas são conhecidas como paper clay e elas têm celulose na sua composição, mas não é prioritário como acontece no papel machê. Ela tem essa mistura de minerais, de pó de minerais, que remete a essa coisa meio cerâmica, mas ela tem a fibra também da celulose, que também remete a um pouco a ideia do papel machê. Olá gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme Freire, eu sou dollmaker. Estou basicamente inicializando esse canal para falar sobre diversos assuntos que envolvam aí as bonecas de forma geral, mas especificamente as Ball Jointed Dolls, né? As BJD ou BJD. Bom, hoje eu vou começar com uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo, que eu já queria testar há muito tempo. E quando eu digo muito tempo, eu digo muito tempo mesmo. Eu estou falando de um teste que eu já estou ensaiando já desde 2013, 2014, quando eu conheci de fato uma das primeiras massas, né, para se fazer boneca BJD. E aí hoje eu resolvi, então hoje não, né, já tem algum tempo, eu estou fazendo uns testes e eu consegui então juntar aqui para mostrar para vocês as principais massas que não necessariamente são massas consideradas cerâmicas, argilas ou assim, ou plásticas, não. Essa é a intenção, trazer aqui esse teste pelo menos das que estão mais próximas numa mesma linha. Então, não incluir, por exemplo, aqui Durepox, porque não tem essa similaridade de composição, e não coloquei outras massas, como oil clay ou como a cerâmica plástica. Então, eu não fiz nenhuma dessas comparações com massas de composições diferentes. Eu acabei juntando aqui pela similaridade entre elas. Bom, então eu vou começar de uma forma assim, só pela praticidade de como está exposta aqui na minha mesa. Eu vou começar, por exemplo, aqui com a cerâmica, vai focar, não, cerâmica aqui da Acrylex, tá? Essa aqui, ela é uma cerâmica que é considerada, né, uma paper clay, porque ela tem na sua composição esse fragmento, né, de papel. Essa é uma das que a gente vai testar hoje. Também aqui, muito comum aqui no Brasil, nós temos a Das, que é uma massa, ela é italiana, mas aqui no Brasil a gente já encontra ela em vários lugares e espalhados pelo mundo. De forma geral, é uma cerâmica que ela não tem na sua composição apenas minerais, então ela não pode ser queimada, nenhuma dessas, na verdade. São massas que vão se desidratar, elas secam com o tempo, então ela vai perdendo umidade e essa umidade faz com que ela enrijeça. Além dessas duas, eu trouxe também as massas que são mais conhecidas no mundo afora, para a produção de BJD e outras esculturas. No caso, a Ladol é uma delas, uma das massas mais utilizadas pela galera que produz BJD, né? Então, a Ladol é um nome fortíssimo nesse quesito mesmo de massa para a produção de BJD. E a Ladol tem outras, né, da mesma Ladol, existem outras massas com características um pouco diferentes, então eu achei prudente que elas também fossem testadas. Por exemplo, essa Ladol Premix. Essa daqui, ela foi elaborada já com esse intuito de tentar deixar o trabalho dos produtores de boneca mais refinado, com uma massa que alcançasse mais um resultado de porcelana, né? Então, que tivesse uma coisa mais impecável, fosse mais fácil de lixar. Então, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dessa relação também com a lixa. Essa, então, Ladol Premix, que é uma variação aqui da família Ladol. E nós temos a Premier. A Premier também é uma variação, também faz parte, né, dessa marca Padigo. Ela é uma massa também com a mesma característica, né, de minério, de celulose, mas ela tem uma leveza maior. Tanto que, de todas essas aqui, nós estamos falando de 500 gramas, todas elas, né, que eu mostrei para vocês. Essa daqui é a única que tem 300 gramas. Por quê? Porque em relação à massa, como ela é muito leve, ela tem a quantidade dela de massa é basicamente a mesma, só porque por ela ser mais leve, para ela ter 500 ia ter um volume maior. Então essa é a grande diferença, né? Então, para a gente pensar rapidamente do que eu estou falando,
qual é o volume de 1 kg de chumbo, de bolinhas de chumbo, e qual é o volume de 1 kg de algodão. Então você, em ambos os casos, você tem 1 kg, mas de um lado você tem um volume maior, do outro você tem um volume menor por conta do peso diferente desses materiais. É o que acontece aqui na Premier. Ela parece que você está pagando mais caro, mas na verdade não. Em volume ela não é tão diferente das demais, percebam? Ela tem o mesmo tamanho e ela tem a mesma espessura. Então ela só é mais leve no seu volume, por isso ela então vem com 300 apenas, tá bom? Bom, e para começar, vocês devem ter visto aqui em cima da mesa, tem algumas pecinhas, e o que eu quero com essas pecinhas? Nós vamos fazer um teste aqui agora. Eu anotei qual foi o tempo de secagem de todas elas, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre cada uma. A gente vai perceber se houve todos esses formatinhos que vocês estão vendo aqui, são formatinhos que eu fiz o mesmo, tentei manter as mesmas dimensões em todos eles. Então, primeiramente, eu vou mostrar para vocês. Eu fiz um cilindrozinho fino, né, para ver essa questão da resistência. Fiz um cilindrozinho com uma circunferência um pouco maior e fiz uma plaquinha quadrada. Então a gente vai fazer vários testes de lixa, de resistência, de toque, né? E nós vamos fazer também um teste com elas amolecidas, para vocês irem vendo como elas são em termos de manuseio. Eu vou tentar fazer com que esse vídeo seja o mais claro possível, que a minha experiência com elas aqui agora esteja passando para todos vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer aqui, né? Eu vou colocar aqui para vocês um quadradinho, esse quadradinho aqui, onde nós vamos colocando os pontos de cada uma delas, tá certo? Então, vira e mexe, vocês vão ver aí esse placar aparecendo para a gente poder ter essa noção de qual delas realmente é a massa que vai ser a mais importante aqui. Eu tava olhando aqui para o vídeo em vez de olhar para a câmera, mas tudo bem, tá? Eu estou falando com você aí mesmo, beleza? Bom, então para começar, eu vou testar com vocês de todas elas a questão da secagem. Em 24 horas eu tirei, todas elas estavam expostas ao ar, né? A temperatura ambiente aqui, na época que eu estava vendo, estava uma média de umidade de 60%, então estava um dia chuvoso, mas não estava um dia muito, assim, quente, né? Então ainda tinha isso também. Então essa secagem foi submetida no mesmo ambiente para todas elas. Então elas ficaram expostas ao ar, né? Então não guardei dentro de nenhum compartimento. E mesmo se eu tivesse guardado, estariam guardado todas. Então a comparação vai ser feita a partir do mesmo ambiente para todas elas, tá? Então, claro que aqui eu moro em Brasília, Brasília tem a sua especificidade. Talvez na sua cidade, por ser mais úmida ou mais quente, essas comparações que eu vou fazer, elas não vão ser tão fiéis. Mas o ideal é você entender que nós estamos comparando uma massa com a outra e não comparando como é a reação dela fixa, porque isso não é possível porque exatamente as diferenças de regiões. Então entenda que nessa escala nós estamos considerando aqui o clima de Brasília, tá bom? Bom, quando passaram-se 24 horas, então eu fui fazer essa primeira checagem e tive então esse retorno, né, visual de todas elas. Foi apenas visual, não testei resistência nem nada disso por enquanto, porque eu deixei para fazer isso aqui no vídeo. Bom, então, depois de 24 horas, nós tivemos o tubinho. O que é o tubinho? Esse aqui. Esse tubinho, que eu chamei de tubinho, mas ele não tem furo, né? Mas esse cilindro alongado, eu anotei que a DAS, né, que é essa massa de origem italiana, que tem bastante no Brasil, a DAS, ela ainda está, apesar dela estar rígida, ela ainda estava úmida em 24 horas, tá? A Premier, ela estava, de certa forma, estava seca, mas ela tinha uma pequena elasticidade. Então, quando eu pressionei assim, ela dava uma inclinadinha. Então, ou seja, havia ainda umidade nela em 24 horas, tá? A Ladol, que é a Ladol a tradicional mesmo, que esse tubinho aqui, ela estava úmida e também tinha uma pequena elasticidade, né? A Premix, né? A Ladol Premix, ela estava seca e rígida, tá certo? Então, ela foi a que secou em 24 horas, beleza? Depois que eu testei aqui a Premix, eu fui para a Acrylex.
A Acrylex, ela estava úmida e mole. Então a Acrylex era a única das 5 que estava realmente ainda com um aspecto amolecido nessas 24 horas no mesmo ambiente que as demais, tá certo? Bom, o cilindro que eu chamei foi esse mais achatadinho aqui, tá? Começando pela DAS, que foi bem essa que eu peguei mesmo. A DAS, ela estava frágil e estava macio, então, ou seja, né, ao apertar, ela não estava, como ela vem secando de fora para dentro, isso é um aspecto de todas elas, porque é o primeiro contato de troca com o ambiente é pelo externo e depois que vai saindo, a DAS estava mole ainda. Por quê? Porque aqui eu fiz mais esse cilindro um pouquinho com mais massa, exatamente para a gente fazer esse teste de dificultar um pouco a saída de material, diferente desse aqui, que é mais fácil, né? A troca ser mais completa. Neste caso aqui não, ele ainda estava meio mole, então apertava assim e estava reagindo ainda de uma forma não satisfatória, porque não estava completamente seco. A Premier, ela estava resistente, ela não estava quebradiça como a DAS, mas ela também estava mole, então a troca de umidade também demorou, obviamente, por conta dessa espessura aqui. Por que isso é interessante? Porque eu estou tentando dar essa dimensão para que você entenda que se você vai fazer uma escultura onde você vai usar muita massa, para você saber que ela vai demorar muito tempo para secar até que saia toda a umidade lá do interior dela. Então, de repente é interessante você nunca fazer uma escultura tão maciça assim, né? Você encher por dentro com papel alumínio, né? E estruturada com arame e tal, e colocar apenas nas extremidades da sua escultura. Economiza massa e você tem uma secagem mais rápida, tá certo? Bom, depois da Premier temos a Ladol. A Ladol, o cilindro dela mostrou resistência, não estava apertando tanto quanto a DAS, mas ela ainda estava com um pouquinho de elasticidade. Então você ainda sentia, né? Ela tinha uma certa resistência, mas ainda tinha uma elasticidade, ou seja, havia ali água dentro dela. Só que em relação à Premier, a Ladol, ela mostrou até menos maciez. Ela estava mais próxima de ser aqui, mais próxima de estar seca, tá? Depois temos a Ladol Premix. A Ladol Premix aqui, a gente vai ter, neste caso aqui, ela estava igualzinho a Ladol normal, né, nas 24 horas. Estava exatamente igual, o toque dela estava exatamente, então não teve nenhuma diferença entre elas. E, por último, a Acrylex, né, que ela estava úmida e frágil, né? Ela estava muito ainda parecida com a DAS. Então, em relação à DAS, as duas ficaram bem juntinhas. Bom, e o último teste com a plaquinha, a DAS, né? Essa plaquinha estava também úmida e frágil, essa plaquinha. Então, ela também não secou, apesar dela ser uma plaquinha mais fina, não teve o secamento completo. A Premier, ela estava também frágil e úmida, né? Então havia uma umidade nela ainda, e essa umidade, por ser fininha, essa umidade comprometia a estabilidade. Então, para você saber que ao fazer uma camada nessa espessura, você também deixar mais que 24 horas para ter a completa secagem dela, tá bom? A Ladol convencional, né, a Ladol comum, ela também estava úmida e frágil, muito semelhante às demais, tá? Então, e a Premix, né, neste caso aqui, nesse teste, foi a que mostrou mais resistência em 24 horas, já estava rígida e já estava, apesar de úmida, ela tinha uma resistência, né, maior a essa pressão aqui do dedo, tá? E a Acrylex, ela estava úmida e frágil, também muito semelhante à DAS e estava semelhante à Premier e à Ladol também. Então ela, nesse ponto, entrou aqui nessa questão. Então aqui, para este primeiro teste de 24 horas de secagem, nós vamos já atualizar o nosso placar. Então, por exemplo, na questão da secagem do tubinho, a que melhor mostrou uma certa qualidade nesse sentido, né, foi então a Premix. A Premix, então, foi a que neste tubinho aqui, né, em 24 horas, já estava seca e rígida. Então, nós temos aqui em relação a peças de espessura mais fininha, nós temos aqui a Premix como a que mais trouxe um resultado melhor para peças finas assim, tá? Então, um pontinho aí para a Premix, beleza? Bom, na questão mesmo do cilindro,
nós tivemos aqui um empate. Nós tivemos um empate aqui entre a Ladol convencional, né? Então tá aqui, a Ladol convencional empatou exatamente com a Premix. Então nós temos aqui essas duas, Ladol convencional e Premix, ambas tiveram essa secagem de uma forma satisfatória aqui pro cilindro. Então, ou seja, se você vai fazer alguma coisa um pouquinho mais gorda, um pouquinho mais grossa, um pouquinho mais cheio de massa, essas duas vão ter um resultado melhor. Claro que sempre repetindo, isso vai depender muito do clima da sua cidade, vai depender muito de como é, né, o ambiente onde você trabalha, porque às vezes a sua cidade é úmida, mas no ambiente onde você está, ele tem um aspecto mais seco, né? Enfim, tudo isso vai contar bastante, beleza? Bom, e por último, na questão da placa, né? Teve um empate na anterior. Aqui na placa, nós tivemos só uma que estava pronta, que foi a Premix. Então, a Premix, aqui na placa, foi aqui em 24 horas, mostrou. Claro que isso é um critério que eu inventei de falar assim, onde que eu vou criar ali os pontos para ponderar, né, o que cada uma desempenhou. Então, obviamente que 24 horas é algo que eu instituir, não quer dizer que o fato de outras secarem um pouco depois, elas vão ser de qualidade melhor. Nesse quesito, se você achar que secar rápido é um ponto favorável, você pode já considerar esse critério que eu utilizei, tá? Para mim eu acho válido, porque um trabalho quando ele demora demais para secar é um tempo que a gente está perdendo ali, né, dando continuidade a ele. Principalmente nessas massas que a gente modela primeiro e depois dá um acabamento quando ela seca, tá certo? Bom, então todas tiveram o mesmo ambiente, na sombra e tal, com essa média aí de umidade de 60%. Bom, outro critério que eu vou utilizar aqui, a questão do aspecto, os aspectos em si. Então, por exemplo, vamos falar um pouquinho do aspecto da massa mole. Então eu vou pegar aqui um pedacinho da Premier, tá? Eu vou pegar um pedacinho dela e a gente vai trabalhar um pouquinho, ó. Esse é o aspecto da Premier, ó. Tá? Ela tem um toque muito de chiclete, tá? A impressão que a gente tem é que a gente tá pegando mesmo num chiclete, e ela tem uma cópia muito boa, ó, minha digital vai ficando, então ela tem uma sensibilidade na superfície gigante, olha isso aqui, ó, já alisei, olha como ela faz, olha só, olha como ela vai ficando do jeito que a gente vai modelando, isso aqui com as ferramentas corretas, você faz detalhes assim extremamente minuciosos na sua boneca. Então você já modela dando bastante características e depois você tem pouca coisa para fazer quando a sua massa estiver seca, tá certo? Bom, essa então é a Premier, vou colocar aqui junto com os coleguinhas dela. Depois eu vou pegar aqui um pouquinho da Ladol. E aí a gente tem aqui já, quando a gente pega uma e pega a outra, olha só. A Ladol, ela já tem uma resistência maior. Perceba que nós não estamos falando, consegue ver até a fibra, ó. A fibra da celulose fica aparente, coisa que lá na Premier não ficou. Você não tem, ela tem uma cópia boa também, ó, mas ela não tem, olha só, eu tô passando o dedo, igual eu passei na Premier, eu passei o dedo na Premier assim, ó, subiu na maior facilidade. Essa aqui, ó, eu tenho que passar umas 3 vezes para fazer esse movimentinho. Então, neste caso aqui, a Premier, em relação à Ladol, alguns critérios aqui, tá? Então, vão ser 2. O toque macio. Até agora, nós tivemos ali o toque macio da Premier melhor do que esse da Ladol. A Ladol, ela é um pouquinho mais rígida, né? Ela tem é como se ela fosse mais próxima do papel machê do que de uma cerâmica, de uma argila mesmo, tá? Então, tá aqui a Ladol, pedacinho dela. Agora a gente vai pegar a Premix. A Ladol Premix, que é aquela que foi feita para ser uma intermediária aí, tá? Ó, a palavra é bem essa mesmo, ela é uma intermediária, assim. Ela não é um chicletinho como a Premier, né? Mas ela também não é tão áspera. Apesar de você ver a fibra do papel, né? A celulose, ela não é tão áspera, tão rígida quanto a Ladol convencional. Então, ela tem realmente um acabamento, né, mais
mais legal do que a Ladol. Então, neste ponto aqui, primeiro lugar fica a Premier, segundo lugar essa Premix, em terceiro lugar a Ladol, dessas que eu já fiz, tá? Bom, eu vou pegar aqui agora então a DAS, tá aqui. A DAS, ela já é bastante... Ela já tem, ó, ela solta mais sujeira na mão, tá? Não tinha tanta sujeira na minha mão assim das outras. Então a DAS suja mais a mão. E olha só o que ela faz. Ó, não quer dizer que você não vai conseguir fazer um trabalho, porque na verdade, quando você vem passando água, tudo isso aqui fica liso. Só que é outro aspecto, assim, ó. Então é realmente a DAS, nesse sentido amolecido, ela é muito mais um papel machê, tá? Ela deixa mais evidente aí esse papel machê. Próximo teste que é a Acrylex, tá? Então, a ideia é a gente tentar chegar num consenso claro que cada um tem um objetivo, né? Mas chegar nesse consenso de qual delas vai ser mais útil para determinados trabalhos. Ó, então essa aqui é da Acrylex, né? Percebam que, ó, minha mão já estava limpa e continua limpa, ó. Ela não solta tanto aquela sujeira toda que a DAS soltou. Então ela é uma massa que você vai conseguir trabalhar mantendo, né, a mão mais limpa. E aí nós temos aqui uma questão. Por quê? Ó, pegando essas duas aqui, essa aqui é a Premix, essa aqui é a Premier. E essa aqui é a Ladol, ó. Ela tá muito próxima da Ladol, muito mesmo, assim. Ela não tem esse aspecto chicletinho da Premier, não tem, né? Ela é bem mais dura, mas ela parece muito mesmo a Ladol convencional, tá? Então, e em relação também à Premix, não, a Premier ainda tá mais parecida com a Premix do que das duas. Então nós temos aqui, em relação ao toque, né? Então nós temos, em primeiro lugar, a Premier, então um ponto para a Premier, né? Claro que não vai ter segundo, terceiro lugar, porque a gente está fazendo, né, quem é a melhor de todas. Mas para vocês entenderem numa ordem, primeiro a Premier, segundo a Premix, depois um empate entre a Ladol e a Acrylex, e por último a DAS, porque realmente é visual a diferença. Olha só, ó, olha isso aqui. Não tem elasticidade quase nenhuma na DAS, né? Então, realmente, a Acrylex mandou benzaço aqui nessa massa, tá certo? Bom, esse foi o teste das massas, né? A gente tem, claro que outro ponto principal, a questão da própria elasticidade, né? Vamos ver agora qual delas é mais elástica, né? Como eu comecei com a Premier, vou começar com ela de novo, né? Então a gente pega, vou fazer um cilindro, e aí a gente vai testar a elasticidade, ó. Rompeu, ó. Ela tem uma elasticidade, mas não é tão elástica assim. Mas, obviamente, não é um aspecto dessa massa ser elástica, né? Ela não é para ser elástica. Não tem outras substâncias oleosas aqui para dar esse elástico, né? Mas, ó, né? Achei uma elasticidade muito boa. Depois a gente foi para, acho que foi para Premix. Aí eu vou fazer aqui de novo um cilindro para a gente testar essa elasticidade. Ó, bem elástica também. Rompeu ali igualzinho o momento que rompeu ali na Premier. Ó, deixa eu rodar aqui para ficar bem unificada. Ó, tá vendo? Ó, tem uma elasticidade. Neste caso da elasticidade, nós temos até uma certa, eu diria que talvez um empate aqui com a Premix e a Premier. A Ladol, vamos lá, vamos ver como é que vai ser. A Ladol, ó, a Ladol, ela, por ela não ser tão massinha, ela já começou a romper bem antes das outras.
Mas é muito pouca diferença, muito pouco mesmo, assim. Quase um empate técnico, mas como a gente precisa... Ó, ela é um pouquinho mais quebradiça. É nítido, né? Que ela rompe muito antes. As outras, elas dão até impressão, assim, que vai esticar igual chiclete. Mas aí depois ela rompe, né? Essa aqui não dá nem impressão que vai esticar tanto, assim. Ela já se mostra rompendo de cara, assim, tá? Aí eu fui pra... Vou fazer aqui a DAS. A DAS a gente já imagina, ó, pra você ver, ó. Até para fazer a bolinha, olha o que acontece. A DAS você tem que trabalhar muito umedecendo ela. E assim, ela resseca. Apesar dela não secar tão rápido, ela resseca muito rápido. Ó, nenhuma elasticidade. Sim, o que teve aqui mesmo foi só... Ó, ela até para juntar é difícil. Coisa que nenhuma... Ó, olha só. Olha a dificuldade que é para juntar, né? A impressão que eu tenho toda vez que eu trabalho com a DAS é que eu estou mexendo com um papel machê. Um papel machê de excelente qualidade. Por exemplo, quem trabalha com papel machê e tá vendo esse vídeo, cara, a DAS é o refinamento do seu trabalho, tá? Porque ela realmente vai fazer um acabamento bem melhor. E agora, para finalizar, vamos na Acrylex, tá? Eu tenho que trabalhar até um pouco meio rápido aqui para não acabar interferindo aí no processo, porque fica muito tempo aqui e já tá secando, né? Ó, olha só a Acrylex. Olha, né? Então, neste caso aqui, a Acrylex ganhou de todas, de elasticidade, né? Então eu não tenho dúvidas que a Acrylex ficou em primeiro lugar aqui. Ó, olha isso. Muito mais elástica. Então, nesse critério aqui, a Acrylex ganhou um ponto aqui, beleza? Bom, agora vamos para a questão da resistência. Lembrando, gente, que também eu tô tendo que fazer essas comparações de uma forma muito espontânea, tá? Eu não tenho equipamentos específicos para testar essas resistências, para testar a elasticidade, para dar um máximo de controle para experimento. Então, é pela impressão, eu tô falando assim, sou eu, artista, falando o que eu tô achando. Não é um dado que pode ser usado assim tecnicamente, porque claro que tecnicamente precisa de um critério muito mais apurado, né, de muito mais relevância, né? Bom, e agora nós vamos testar, eu fiz esse fininho aqui exatamente para a gente testar a quebra, tá? Então, claro, vai ser a minha impressão de qual resistiu mais, qual resistiu menos. Então vamos lá. Essa daqui é a Premix. Vamos ver quanto de força ela precisa para quebrar. Ó, eu tô forçando. Ah! Resistiu muito para quebrar, muito mesmo. Então, a Premix é uma de bastante resistência. A Premier, vamos ver. A Premier é um pouquinho menos, quebrou um pouquinho mais rápido, mas você sente uma rigidez boa ainda. A Ladol. A Ladol quebrou muito, sem quase força nenhuma. A DAS. A DAS ela já resistiu mais que a Ladol, mas ela ainda foi menos resistente que as duas. Então, primeiro, segundo, terceiro, por enquanto está em quarto aqui a Ladol. E vamos ver a Acrylex. E a Acrylex também quebrou quase como a Ladol. Então, de novo, um empate entre a Ladol e a Acrylex. E agora nós temos, então, em primeiro lugar, vai ponto aí para Premix. É a mais resistente delas, tá? Então, essas resistências, elas estão relacionadas também a... Vai fazer uma escultura, precisa de um detalhe muito pequenininho, muito cheio de minuciosidades. A gente já tem aqui uma forma de perceber quais são essas nuances aqui, tá certo? Agora, nós vamos trabalhar um pouquinho, vou pensar um pouco agora na seguinte questão. Eu já vi todas elas, estão todas muito rígidas. Em 48 horas, todas estavam secas. Isso foi a segunda amostra, então não adiantou para mim pegar a nota das 24 horas. Por quê? Porque nas 24 horas, todas estavam completamente secas e, claro que o teste de quebra eu só ia fazer aqui, mas elas estavam aparentemente todas rígidas, tá? Agora nós vamos fazer um teste de lixa. Qual delas tem o melhor resultado de lixa? Então eu vou começar aqui com a Premix, né? Eu tô com uma lixa dessas de espuma abrasiva, que é uma lixa que eu adoro, porque exatamente ela tem esse aspecto para pegar
os detalhezinhos. Então, para Dollmaker, a melhor lixa é essa. E ela pode ser também usar como lixa d'água. Então, se você estiver num ambiente que você não quer que crie tanto pó, dá para usar ela com água também. Então, eu vou pegar aqui um pedacinho. Claro que nesse caso aqui não vai adiantar muito. Eu vou subir aqui na câmera, ó. Tá? Ela vai criar um pozinho bem fininho, bem lisinho, que é uma coisa que a gente já, lá no começo, quando a gente está manuseando, a gente já sabe que a massa vai ser boa para lixar, né? Por conta disso. O que comanda também é exatamente o tamanho dos grânulos que compõem essa massa, né? Ó, essa aqui já tem um pouquinho mais de resistência, essa Premier, mas ela não tem... Ela é mais resistente em relação à lixa, então você tem que passar mais vezes no lugar, mas por outro lado, o resultado é muito lisinho também. Então, os grãos dessa massa são grãos bem fininhos, então a lixa acaba fazendo um trabalho, ó, perfeito de polimento, tá? Então, nós temos aqui um certo empate entre essas duas, a Premier e a Premix. A Ladol aqui, ela já, ó, a Ladol já tem uma resistência maior, ou seja, talvez você tenha que começar com uma lixa mais grossa para dar um primeiro acabamento e depois, ó, até o pozinho é mais grosso, ó, não é tão fininho quanto as outras. Então isso aqui também diz muito sobre ela, ó. Então as duas estão em primeiro lugar e a Ladol aqui por enquanto em segundo. A DAS também a gente já imagina, né? Por ela ser uma massa que não se saiu tão bem em outras questões, a gente já sabe que aqui também ela, ó, não vai ficar tão fininha quanto as primeiras. Mas olha, é o segundo empate dela com a Ladol, ó. Ela tem um grãozinho ainda de lixa que fica um pozinho não tão fino quanto as outras, mas o acabamento fica bem bacana, ó, bem lisinha. Também surpreende bastante. O lance é que ela vai ser mais complicada que as demais para esculpir. Então ela por conta do excesso de fibra que ela tem, ela vai dar um trabalhinho extra para detalhes muito mínimos, o que você na Premix, por exemplo, não vai ter, porque você está trabalhando com um negócio bem fininho, né? Bem delicado. Então isso, aqui na lixa também, tá? Nós temos aqui a DAS muito parecida com a Ladol. Agora vamos para a Acrylex. Ó. Aqui a Acrylex. Também um resultado bacana, muito parecido ali com a Ladol e a DAS nessa parte de lixar. Só que a Acrylex tem um pozinho parecido com o da Premix. Então, neste caso aqui, ó, bem suavezinho, um talco mesmo, ó. Não fica o granuladinho das outras duas. Então, a Acrylex, ela empatou aqui com a Premier. Então, nós temos aqui, em primeiro lugar, então, mais um ponto para a Premix, né? E empatados nós temos a Ladol, primeiro, né, empatado, a Premier com a Acrylex e depois um outro empate entre a Ladol e a DAS. Bom, de aspecto, agora o ponto final, assim, aspecto seco. Então vou colocar aqui essa aqui para ser, né, a representante da Premier, essa daqui para ser representante da Ladol, essa vai ser a representante da Premix, essa da Acrylex e essa aqui da DAS. Agora a gente vê que os cilindros ficaram bem, não tão proporcional, o tamanhozinho da Acrylex. Mas tudo bem, como eu não ia trabalhar, era só para ver esse aspecto de secagem mesmo, então tanto faz, né? Bom, nesse ponto aqui, se vocês observarem bem aqui na câmera, vocês vão ver que a Premier é a mais branquinha delas, tá? Então, esse aspecto final, eu vou tentar colocar assim, ó. Vem essa primeiro, talvez depois venha essa e essa. Num degradê de branco para cinza, né? Então nós temos aqui a Premier como a mais clarinha delas, né?
e a DAS como a mais escura. E isso não é um critério de melhor ou pior, mas nesse caso, como é um critério que eu criei para também pensar nesse aspecto final, né? Então, por exemplo, pintar, né? Se você for, por exemplo, usar uma tinta, obviamente a base d'água também, e você precisar uma cobertura maior, obviamente que a Premiere vai te favorecer aí, porque ela é mais clara, né? Então ela não vai ter um escuro, uma parte mais escura, ela vai deixar a tinta mais fiel ali. Então, um ponto aí para Premiere por ser essa coisa mais alva, né? Um pouquinho mais branquinha. Bom, então, neste caso, né, a Premiere passou a Premix. Lembrando também que a Premiere, em termos de peso, é a mais leve. Então, mais um critério aí. Você vai fazer a mesma coisa, né? Só que se eu tivesse feito tudo com reguinha, essa aqui, né, seria a mais leve, mesmo tendo o mesmo tamanho das outras. As demais, elas são muito comuns, assim, tanto que vem volume e massa muito semelhante aqui, tá? E basicamente é isso, gente. Eu quis trazer para vocês esse experimento, né? Eu tava muito ansioso, já fazia muito tempo que eu queria experimentar. E aí a gente vai ter agora, daqui a pouquinho, eu vou mostrar para vocês a contagem desses pontos e a gente vai ver qual foi a grande vencedora aí das nossas comparações. Claro, por critérios criados por mim, né? De forma muito arbitrária, porque de fato a gente não deu a pesquisa aqui uma seriedade tão grande assim, foi apenas um experimento manual mesmo e de impressões que são particulares, mas que eu acho que dá uma ajudada boa aí na hora de comprar. Por quê? As Ladol, né, as 3 aqui, são importadas. É difícil a gente encontrar aqui no Brasil, então obviamente que a gente precisa ter essa percepção de que a massa ela é boa, mas o que nós temos aqui para nos ajudar? Então, de primeira mão, antes da gente passar ali para o próximo bloco com os... Tô com a mãozinha toda branca, ó. Mas antes de passar ali para o próximo bloco, que eu vou mostrar para vocês o placar fechadinho, né, e a gente vai falar, né, eu vou mostrar para vocês aí num quadro como foi esse embate, eu já, de antemão, já falo para vocês que nós temos uma grande representante aqui, tá? Então, eu já falo logo direto para vocês que a Acrylex, a massa, ela também tá num resultado, né? Ela conseguiu alcançar um resultado muito bacana em relação a essas que são massas, né, conhecidas lá fora de tamanha relevância, tá bom? Bom, e claro, como eu disse para vocês, não quer dizer que eu esteja falando que a DAS seja ruim. Não, ela tem características que em relação às outras não alcançou uma qualidade para dependendo do trabalho que você vai fazer. Por exemplo, como as bonecas BJD, olhos, rosto, mãos e pés, geralmente os artistas buscam às vezes muitos detalhamentos, óbvio que esse detalhamento, estou olhando para cá em vez de olhar para cá, é óbvio que esse detalhamento vai contribuir bastante para a escolha final dessas massas, né? Então, neste ponto, a DAS ela foi a mais rústica, digamos assim, né? Ela tem menos pontos nesse sentido do trabalho manual ser mais delicado, né? E, por outro lado, vocês vão ver no placar daqui a pouco, a Premix vai ser aí a nossa massa líder, né? E claro que em termos de estar no Brasil, essa massa da Acrylex também não deixou nada a desejar, porque ela teve, né, muitos momentos em que ela foi muito equilibrada com essas importadas, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Vou passar aqui agora o quadro final para vocês. Um grande abraço, tchau, tchau!